Olá, hoje estamos aqui para darmos continuação à nossa unidade de aprendizagem, onde nós estávamos vendo sobre otimização em fila linear, né? A fila linear a gente já trabalhou numa outra unidade, né? Nós trabalhamos esse conceito, e nesta unidade nós estamos vendo como melhorar, como podermos otimizar as rotinas de inserção e remoção para que essa fila fique mais otimizada. Bom, então hoje nós vamos ver uma segunda parte dessa otimização, que seria a parte de fila circular. Então, revisando, né, o que nós tínhamos visto até agora, nós estávamos trabalhando, né, na unidade passada, já o conceito de fila linear. Então, nós vimos que fila linear é um conjunto de elementos que está logicamente e fisicamente sequencial. Ou seja, eles estão logicamente porque eu sei que de um elemento dessa fila eu consigo passar para o outro, tá? Ou para frente ou para trás. E eu posso também dizer que ele é fisicamente sequencial, porque ele está em posições contínuas na memória, ou seja, em bytes contínuos. Por isso que a gente chama de linear. Então, seja F uma fila qualquer e X um elemento qualquer. Então, se eu precisar colocar esse elemento x nessa fila f, eu poderia utilizar uma função chamada inserir, né? Onde eu passaria como parâmetro o nome da nossa fila, que seria a fila f, e o elemento x. Então, essa função iria inserir esse elemento x no final da fila f. Então, nós vimos que a característica da fila é a inserção no final dela. E poderíamos ter também uma função chamada remover, onde apenas a gente passaria como parâmetro o nome da nossa fila, e essa função removeria um elemento do início dessa fila F, porque todo elemento de uma fila é removido do início dela. Então, a característica da fila é a inserção no final e a remoção no início, não existe outra possibilidade, senão não seria uma estrutura de fila. Então, aqui temos aquelas operações, né, que a gente já tinha visto na outra vez. Se eu tiver uma fila F, por exemplo, vazia, e chamar a função inserir, pedindo para inserir o elemento A na fila F, a minha fila ficaria com o elemento A. Se eu fizesse uma nova inserção de um elemento B, ela ficaria AB, porque o B entrou no final. Se fizéssemos uma outra inserção de um elemento C, ficaria A, B e C. Então, sempre vai entrando no final. Agora, poderíamos chamar a função remover desta fila F. Então, sempre vai ser removido quem está no início, ou seja, o elemento A iria sair, iria ficar o B e o C. Uma nova remoção, tiraria o B, ficaria o C. Se inseríssemos um novo elemento D, por exemplo, né? Já tínhamos o C, ficou C e D. Uma outra remoção, sairia o C, ficaria apenas o D, e se removêssemos de novo, a fila voltaria a ser vazia. Então, aqui era para mostrar a ideia, né, da função inserir e de remover funcionando, né, dizendo que todo elemento inserido no final e toda remoção é feita do início. Tá? Então, essa é a característica da fila linear que nós trabalhamos na unidade de aprendizagem passada. Revisando ainda, nós vimos que para implementar, então, esta fila linear, a gente precisava de um espaço de memória para o armazenamento dos elementos dessa fila, né? Então, como ela ia ter que ficar em forma de linha, ou seja, bem sequencial, em bytes contínuos, a gente usava um espaço de memória vetor, que é uma variável composta, né? Onde dentro desse vetor eu poderia colocar os meus elementos. Então, esse vetor simbolizaria a minha fila. Todo elemento seria colocado no final, né? E sairia do início. Era essa a ideia. A gente precisaria também de uma variável que eu chamei de início, né? Que seria uma variável para ser referência à posição do primeiro elemento da fila no vetor. Então, na variável início, teria o número da posição do vetor e de onde estaria o primeiro elemento da fila. E teríamos uma outra variável que a gente chamaria de fim, que teria a mesma ideia também, né? Ela teria a referência à posição do
último elemento da fila. Então, dentro dela teria o número da posição onde foi inserido o último até então. Então, com essas duas variáveis, eu sabia exatamente dentro do espaço vetor onde estavam os meus elementos, né? Todo elemento que eu precisasse retirar, eu tiraria da posição início, e todo elemento que eu precisasse inserir, né? Eu iria fim mais e colocaria nessa nova posição. Bom? Então, isso foi o que a gente viu. Um espaço vetor e início e fim sendo variáveis simples inteiras. E nesta unidade, já semana passada, nós começamos a falar dos problemas que a gente tinha com essa fila linear, né? Então, nós tínhamos uma situação atual onde a função inserir, né, inseria um novo elemento numa fila linear, né, numa posição φ mais 1, porque nós vimos que a variável φ tinha o número da posição do vetor de onde estava o último. Então, se eu quisesse inserir alguém, teria que ser depois deste último, correto? Então, se eu primeiro fizesse φ mais 1, né, ou φ mais nele, para atualizar essa variável φ, eu poderia ir nessa variável φ, nessa posição φ agora, e colocar um elemento lá. Bom? Então, se, por exemplo, φ tivesse marcado o número 4, significa que na posição 4 do meu vetor estava o último elemento. Então, se eu fizesse φ ele iria para 5. Então, eu poderia ir nessa posição 5, colocar este novo elemento lá no final da fila. E tínhamos, então, a função remover, né? Que removia um elemento da fila linear, e ele sempre era removido da posição início. Né? E depois que eu removesse quem estava nessa posição início, eu fazia a variável início ser acrescentada de uma unidade, para ela ficar na próxima posição. Então, isso era a minha situação atual na fila linear, tá? Então, vamos ver aqui o exemplinho funcionando. Se a gente tivesse uma fila, né? É um vetorzinho que eu chamei de fila, tipo char, então ele serve para caracteres, ele tem 6 itens, né? Caberiam 6 caracteres lá dentro dele, portanto, indexados de 0 a 5, né? Para dar os 6. Poderíamos ter a nossa variável início com 0, dizendo que ali é o começo, e a nossa variável φ estaria com menos 1, tá? Quer dizer, para fora do vetor, porque sempre que a gente inserisse alguma coisa, primeiro a gente precisaria somar uma unidade nela. Aí, somando, ela viraria 0, nessa posição 0 eu poderia estar colocando alguma coisa, tá? Então, a gente tem a nossa fila F, né, com essa cara aqui, ó. Ela teria 6 posições, de 0 a 5, onde em cada posição, que seria um byte, né, já que ela é char, eu poderia estar colocando um caractere. Aí, a gente podia ter, por exemplo, uma operação inserir, né, onde eu inseri um elemento A, né, então a minha variável início continuaria com 0, mas a minha φ, que estava menos 1, foi adicionada de uma unidade para virar 0, aí nessa posição 0, eu coloquei o elemento A. Então, após colocar o elemento A, as variáveis início e φ ficaram desse jeito. Se eu inserisse um outro elemento, B, então, meu início continuaria com 0, mas a minha φ, que estava com 0, foi adicionada de uma unidade, passou para 1. E então, nesta posição 1, foi colocado o elemento B. Se a gente precisasse remover alguém, né? Então, a minha variável início estava com 0, eu ia lá nessa posição 0, né? Removeria quem estava lá, que seria o elemento A, que era o início da fila, e essa variável início era adicionada de uma unidade, ou seja, ela vinha para cá, para posição 1, porque agora o B é a minha começo da minha fila. Então, a gente via que o φ ficava andando para lá e a variável início também ficava andando para lá, porque ninguém se mexia, né? Todos os elementos onde caíam ficavam e as variáveis iam andando para lá. Então, nós podíamos chegar numa situação, né? Onde eu poderia estar querendo fazer uma nova inserção nessa fila, mas eu não poderia porque a minha variável φ estaria até com o número 5, ou seja, eu tinha acabado de colocar alguém na posição 5 e queria colocar alguém mais, mas aí eu não teria porque eu estaria caindo fora do meu vetor. Mas eu podia estar numa situação, né?
que lá dentro da função inserir, eu teria aquele if, né? Onde eu chegaria logo de cara e perguntaria qual o valor da minha variável fim. Se ela fosse igual a 5, eu dava uma mensagem de fila cheia e ia embora, tá? É fila cheia? Então, no caso, sim. Mas, se eu fosse olhar a minha memória, ela poderia estar deste jeito aqui, ó. Eu podia estar tentando inserir alguém nessa posição, inserindo um elemento X, né, na minha fila. A minha variável fim estaria com 5, mas não necessariamente eu teria a minha fila cheia. Ela não estava cheia. Ela poderia estar nesta situação aqui. Ou seja, haviam elementos, né, que foram removidos, tanto é que a minha variável início também estava com 5, e todos esses elementos aqui para trás foram removidos e ficaram essas casinhas vazias. Então, havia espaço para eu colocar alguém, mas do jeito que estava aquela função lá, não funcionava, porque a variável fim ia caminhando, a variável início ia caminhando, e eu chegava numa situação desse jeito. Não tenho esse espaço 6 para colocar alguém, porém tenho espaço vazio. Então, a semana passada nós comentamos isso aqui, vimos que isso era um problema na fila linear e a gente fez propostas para melhorar essa situação, para otimizar essa situação, tá? Então, como propostas para solucionar, a gente tem duas possibilidades. Uma seria o deslocamento de posições na fila, que foi o que a gente viu na aula passada, tá? No deslocamento das posições de fila, se eu tiver um elemento A, um B e um C, né, e eu for remover alguém, eu removeria quem estaria na posição A, na posição 0, que seria o elemento A, mas todos os outros elementos para que estavam depois desse A, daria um passo para cá, ou seja, eles se deslocariam para que todos ficassem sempre começando na posição 0. Isso é bem uma característica da fila normal que a gente vai como pessoa, né? Se eu vou numa fila de um supermercado, tem alguém na minha frente, essa pessoa sai, porque ela está no início da fila, eu dou um passo para frente para ocupar o espaço dela. Quem estava atrás de mim dá um passo para frente para ocupar o meu espaço. E assim por diante, todo mundo dá um passinho para frente, para que sempre quem vai ficar no começo da fila fique nesta posição 0. Então, a gente chamava isso de deslocamento de posições. Então, nós vimos que para solucionar isso daqui, nós mexemos na função remover, né? Então, aquela função remover, toda vez que eu removia alguém que estava na posição 0, a gente fazia um forzinho lá para deslocar todos os elementos que ainda estavam na fila para dar um passo para frente. Então, essa foi uma proposta, ela funcionava, tá? E usamos e a gente viu que deu certinho. Mas a gente tem uma outra solução, que é chamada de fila circular, tá? Que é a que a gente vai ver hoje. A fila circular é como se a gente pegasse o nosso vetorzinho e juntasse a ponta 0 com a ponta 5. Então, ela ficou um círculo. Lógico, na memória não existe uma coisa assim, mas é para simbolizar que quando a gente estiver na posição 5, um elemento armazenado lá, né? Se eu precisar colocar alguém depois, né? E esse depois seria a posição 0. Se ela estiver vazia, ou seja, não existe nenhum elemento lá, eu posso estar colocando esse novo elemento lá. Então, eu vou ficar circulando por ali, tá? Eu vou colocar alguém na 0, na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 0, na 1 e assim por diante. Na ideia da fila circular, ninguém se desloca, que nem aqui em cima, tá? Não há necessidade. Ou seja, fica valendo o que nós falamos lá atrás na fila linear comum. Todo mundo que ganhar uma posição fica parado lá. Quem fica percorrendo isso aqui é a variável fim início, né? Se deslocando para o começo de novo. Então, elas é que ficam variando. Então, a gente vai trabalhar essa ideia hoje da fila circular. Vamos aqui. Então, na fila circular,
quando numa inserção a variável fim estiver na última posição, né, que a gente falou, que a fim é que marca qual é a posição que está preenchida. Então, se ela estiver na última posição e houver posições livres no começo dessa fila, essa variável poderá passar para a posição zero, sendo inserido lá nessa posição zero, então, o novo elemento nessa posição. A mesma coisa acontece com a variável início, que me diz qual é a posição de alguém que vai ser removido. Se essa variável início, né, estiver lá na posição 5, no caso, tá? Eu removi alguém dessa posição 5. Aí, a variável início, né, ela deve passar para a posição 0, que seria a próxima posição, que seria o início da nossa fila. Então, a gente vai fazendo um círculo. Dessa forma, a gente obtém um círculo de valores na fila. Então, para trabalhar a ideia da fila circular, a gente vai utilizar uma variável a mais no nosso programinha, tá? Ela vai ser uma variável global e eu vou chamá-la de quantidade, QTDE. O objetivo dessa variável é ter dentro dela quantos elementos existem no momento dentro dessa fila. Então, no nosso exemplo que nós estamos trabalhando esse vetorzinho tipo char de 6 elementos, né? Quando a fila estiver totalmente vazia, QTD vai ter 0, né? E quando ela estiver totalmente cheia, ela vai ter o tamanho, vai ter a quantidade 6. Essa variável foi introduzida no programa porque agora a gente não pode mais pensar na ideia de fim e de início para saber se a fila está vazia ou está cheia, porque agora elas vão ficar circulando. Quando chegar no final da fila, ela volta para o 0 de novo. Então, eu não tenho condições de saber se está cheia ou não. Então, quem vai me dizer se está cheia ou não é esta variável QTDE, que ela vai ser controlada dentro das funções inserir e da remover. Bom? Então, a ideia é que toda vez que eu inserir um elemento, eu some 1 na variável quantidade, toda vez que eu remover alguém, eu subtrairia 1 dessa variável quantidade, tá? Então, a gente poderia ter alguma coisa assim. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho essa fila que está no momento com essas condições, tá bom? Então, seria a minha inserção. Vou tentar inserir alguém. Então, vamos supor que, se eu tiver nessa situação aqui, ó, eu estou dizendo que a minha variável início está na posição 2, tá bom? Porque eu já devo ter removido alguém da 0, alguém da 1. No momento, o início está marcando 2. Ou seja, este caractere C é o primeiro da minha fila, é quem deveria ser removido se eu precisasse, tá? A minha variável fim, que me indica o fim da fila, está com uma posição 5. Então, F é o último da minha fila, tá bom? Então, minha fila é C, D, E, F. C é o primeiro e o F é o último. A gente pode deduzir isso a partir dos conteúdos da variável início e da fim. E a minha variável quantidade, que eu introduzi agora também, né, para trabalhar a fila circular, está com o valor 4. Por quê? Porque eu tenho 4 elementos dentro da minha fila. Agora, eu ia querer fazer uma inserção, tá? Então, a minha nova função inserir para a fila circular, se eu quisesse colocar um elemento X lá dentro dela, o que eu faria? Ó, eu vi que fim já estava na posição 5. Eu não tenho uma posição 6 para colocar alguém aqui. Mas, como a posição 0 está livre, eu vim nessa posição 0 e coloquei o meu elemento caractere X. Então, agora aqui ficou sendo o fim da fila, tá bom? Então, olha como é que ficaram as minhas variáveis. Início continuou com 2, ou seja, o caractere C ainda é o primeiro da minha fila. A minha variável fim, que estava com 5, veio para 0, tá? Ela veio para cá, onde foi colocado o X. Então, o X é o fim da minha fila. E a minha quantidade, que era 4, passou para 5, porque eu inseri um novo elemento. Então, os elementos certinhos da minha fila, que tem lá dentro, seriam C, D, E, F, X,
tá? Essa é a ordem do que eu tenho. C é o primeiro da fila e X é o final da fila. Então, vocês estão vendo que todo mundo tá parado onde tá, e se houver espaço livre, eu coloco alguém aqui. Eu ainda teria até a casinha 1 agora, se eu fosse inserir alguém agora de novo, eu ia fazer fim mais, ele iria para 1, aqui eu colocaria alguém no fim da fila. Então, agora, quem controla se tá o fim da fila ou não, é a variável quantidade. Por exemplo, ela tá com 5 agora. Eu sei que o máximo é 6, então eu ainda conseguiria inserir mais um elemento se eu quisesse. Tudo bem? Então, vai funcionar desse jeito. Se eu tiver parado numa posição aqui do começo, quiser inserir alguém, eu vou inserindo. Quando eu chegar no final, se eu quiser inserir mais alguém e essa posição do início, agora aqui, a primeira posição estiver vazia, que não era o nosso caso, eu posso colocar alguém lá, tá? Então, essa é a nova função inserir. E essa função inserir, nós vamos ter que modificá-la para ela ficar valendo para a fila circular, tá? Então, eu coloquei aqui qual era a atual que nós tínhamos na fila linear, que a gente viu lá na unidade passada, tá? Pra gente podermos fazer uma comparação. Então, ela era desse jeito, né? Era uma função void que recebia um caractere para ser inserido. Eu recebia dentro dessa variávelzinha ch, tipo char, né? Aí, eu tinha lá alguma coisa assim, ó. If fim é igual a 5, a fila tá cheia, vamos embora, tá? Era isso que a gente tinha, tá bom? Então, a gente viu até que não funcionava, porque podia ter posições vazias para trás. Se ela não estivesse cheia, eu faria um fim mais, pegaria esse caractere que eu recebi aqui na variável ch e jogaria nessa posição fim da fila. Então, por exemplo, se fim tivesse com 3, somaria mais um, viraria 4. Nesta posição 4, porque fim agora vale 4, seria colocado aquele caractere. E acabaria a minha função inserir. Então, ela era bem simplesinha, né? Era só fazer fim mais e jogar alguém lá. E se fim chegasse no 5, fila cheia. Para a fila circular, então, nós vamos modificar este enredo aqui, tá? Então, vamos ver como é que ele vai ficar. Então, seria a nossa fila circular com a nossa função inserir nova. Então, aqui nós teríamos a nossa função inserir, começa do mesmo jeito, né? Recebendo um caractere dentro dessa variável ch. Ela é void também, não retorna nada, tá? Então, vejam agora como é que eu determino que uma fila está cheia. Então, eu vou estar usando aquela variável quantidade, tá? Lembrando que a variável QTD é global, ela foi criada no começo do programa, e quando o programa começou, né, que eu inicializo as variáveis, foi jogado um valor 0 dentro dela para simbolizar fila vazia, tá? Então, se a minha variável QTD tiver 6, aí sim eu posso dizer fila cheia e vou embora da função, tá? Porque já existem 6 elementos lá dentro. Se não tiver, ou seja, se não aconteceu isso, então eu sei que pelo menos uma posição daquele vetorzinho tá livre para eu colocar esse meu elemento que acabou de chegar aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar isso neste if. Então, a gente vai fazer um if aqui para ver qual é o valor da variável fim, tá? Se fim já tiver com o número 5, que nós vimos até o exemplo lá atrás, eu jogo 0 dentro dessa variável fim, porque a próxima posição livre seria o começo do vetor de novo, tá? Então, fim está na última posição? Se sim, eu posiciono a variável fim na primeira posição do vetor, vai para 0. Se não tiver 5, né? Então, é porque ele deve estar com 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, aí eu só faço um mais nele para que ele passe para a próxima posição, tá? Então, eu posiciono o fim na próxima posição. Então, quando eu sair desse if aqui, meu fim tá com um número bonitinho de uma posição vazia que pode receber esse caractere. Então, é só eu colocar esse caractere que tá na variávelzinha ch nessa posição fim, né? Lá na minha fila. E faço a minha QTDE para que ela seja adicionada de uma unidade, já que eu inseri um novo elemento lá dentro, tá bom? E terminaria a minha função inserir. Então, vocês viram que o que mudou foi basicamente este if aqui no meio, né? Que agora tá controlando o valor de fim, para ele ir pro começo, ou então ele só continuar fazendo mais.
E a variável QTDE agora tem uma adição de uma unidade, tá? Então, para resolver a ideia da fila circular na inserção, teríamos que alterar naquele programinha exemplo da fila linear para colocarmos esta função inserir. Dessa forma, a gente teria, então, um programinha para a fila circular. Agora, vamos ver no caso da remoção, que a gente tem o mesmo problema, tá? Então, como é que ficaria a nossa remoção se a gente quisesse trabalhar na fila circular? Então, vamos supor que a gente está nesta situação aqui. Então, temos alguns elementos colocados aqui, ó. Tem um elemento na 0, um na 1, um na 2 e um lá na 5. A gente está vendo que a 3 e 4 está vazia. Então, vamos analisar as nossas variáveis aqui. A início está dizendo que está na posição 5. Então, o início da nossa fila não é essa letrinha G aqui na posição 0. É quem está na posição 5, tá? Tá aqui, ó. É o F. Isso significa que alguém foi removido daqui, foi removido da 3, da 4 e o início parou aqui. Ou seja, o começo da fila é aqui. Lembrando que nós estamos numa fila circular, todo mundo vai sendo inserido e voltando para o começo, tá? Então, o início da fila é F, o fim da fila é na posição 2, é o I. Então, se a gente precisasse mostrar quais são os elementos que estão nessa fila, a gente diria que são F, G, H e I. F é o primeiro da fila, I é o último da fila, tá bom? Embora as posições não digam isso, tá bom? Porque é uma fila circular. Então, os elementos são F, G, H e I. Portanto, F é o primeiro da fila, ele é que deveria ser removido se eu precisasse. Tá aqui marcado, ó, início é 5. 2, né, na posição 2, onde tá o I, que é o fim, lá que é o fim da fila. Se eu até precisasse inserir alguém de novo, seria agora na posição 3, depois do I, né? Faria fim mais para alguém vir para cá, tá bom? Mas é uma situação que nós temos no momento. E a variável quantidade está marcando 4, porque nós temos 4 elementos inseridos na fila, tá? Bom, agora se a gente quisesse fazer uma remoção, com a nova remoção para a fila circular, como funcionaria? Então, a gente viu que quem era o início da fila era essa letrinha F, que estava na posição 5. Então, letra F, é que tem que ser removida se eu quiser remover, correto? Então, se eu remover esse F aqui, eu não posso mais fazer início mais, que nem eu fazia antigamente, porque senão eu vou cair fora do meu vetor. Então, quando a minha variável início estiver aqui em 5, o que eu faço? A minha variável início vem para 0, tá? Ó, porque agora quem é o próximo da fila é o G. Ó, voltando, a gente tinha quem na fila, pela ordem? F, G, H e I. Se eu remover o primeiro da fila, que é o F, quem vai sobrar na fila? G, H e I. Portanto, o G agora é o primeiro da fila, tá? Por isso que a variável início veio para 0. E fim continua na 2, tá bom? Então, a mesma coisa que a gente viu na inserir, com a variável fim, quando ela cair fora do 5, ela volta para o 0. Na remoção também. Se a início estiver na 5, ela volta para 0. Então, a início ficou com 0, fim continuou com 2, e a variável quantidade, que tinha 4 elementos, como foi removido alguém, ela passa para 3. Só tenho 3 elementos lá dentro dela. Então, esta ideia da fila circular para a remoção é o que a gente vai implementar, né? A gente vai mostrar. Então, primeiro também eu coloquei qual é a função remover atual, que existia para a fila linear, né? Então, ela era desse jeito aqui, retornava um char, que era o caractere que ela tinha removido, e ela não recebia nada, porque a ideia é remover sempre o primeiro da fila. Então, eu tinha uma variávelzinha CH, que tipo char que eu criei, declarei aqui dentro, e ela era assim, para saber se a fila estava vazia, por quê? Porque se estivesse vazia, eu não tenho nada para remover. Então, antigamente eu perguntava se fim era menor que início. Se fosse, a fila estava vazia, retornava um caractere branco e ia embora, tá? Depois, se ela não tivesse vazia, então sim, eu pegaria quem estava na posição início, né? Que início estava marcando onde era o começo da minha fila. Quem estava nessa posição, eu salvava
temporariamente na variável CH, né? Salvava aqui em CH. Fazia um início mais para ir para a próxima posição e dava um return desse CH. Ou seja, esse caractere que eu salvei aqui dentro, eu retornaria para ir embora para o main, tá bom? Então, era isso que eu fazia. Eu simplesmente pegava quem estava na posição início, salvava, dava um início mais para início e para frente e retornava. Então, aqui nessa que existia antigamente, né, que a gente viu que não era otimizada, fazia com que esse início uma hora caísse fora, né? E não era a ideia. Então, na fila circular, a nova função remover vai ter que ser assim. Vai continuar sendo um retorno de char, não recebendo nada, tá bom? Aqui, ó, tem uma variável CH declarada, tenho o meu teste de fila vazia, que agora é diferente. Então, agora a gente testa pela variável QTDE. Então, se QTDE tiver com 0, aí sim, minha fila é vazia e eu vou embora, tá bom? Não posso mais perguntar se fim é menor que início, porque eles ficam rodando pelo vetor, né? Chega no final, volta pro começo. Então, tem horas que fim realmente é menor que início. Então, a gente não pode mais perguntar por aquilo. E a gente pode perguntar por QTDE, porque toda vez que eu remover também eu vou subtraindo uma unidade. Se ele voltar a ser 0, é porque acabou todo mundo, fila é vazia, tá? Então, ficou fácil aqui pra gente determinar se a fila tá vazia. Se ela não for vazia, o que a gente vai fazer? Então, continuamos fazendo aquilo que a gente fazia, né, na função anterior. Quem está nessa posição início, eu vou salvar temporariamente dentro de CH, para retornar no final. E agora que eu tenho que verificar o que eu faço com a início. No programinha anterior, eu fazia um início mais, né, e resolvia. Aqui eu não posso fazer porque ela é uma fila circular. Então, como a gente viu naquele exemplinho, se a minha variável início tiver com 5, eu tenho que fazer ela voltar para 0. Então, com este if aqui, eu consigo resolver isso também, tá? Então, salvei o caractere em CH. Se essa minha variável início estava com 5, eu vou jogar um 0 nela, para fazer com que ela volte agora para o início do vetor, porque lá agora é o início da minha fila, tá bom? Se ela não era 5, então realmente eu posso fazer um início mais, quer dizer, se ela era o número 2, ela vai ficar com 3, se ela era 0, vai ficar com 1, tá? Tô dizendo que início agora é na próxima posição. Então, mudou esse trechinho do if. E pego a minha variável QTD e faço menos, porque eu acabei de remover alguém da minha fila circular. E posso retornar esse caractere CH, tá bom? Terminando a minha função remover. Então, a gente viu que tanto na inserir como na remover, nós temos que testar esse if para saber se nós estamos no fim desse espaço de vetor. Lembrando também que nós testamos com 5, porque nós estamos trabalhando neste exemplo com um vetorzinho de tamanho 6, que vai de 0 a 5 posições, tá? Se o nosso vetor fosse de 20 posições, ele iria de 0 a 19, portanto, eu tentaria trabalhar aqui o número 19. Se ele tivesse com 19, faria voltar para 0. Tudo bem? Então, o que nós vimos aqui nesta unidade foi propostas para melhorarmos, ou seja, para otimizarmos a fila linear. Bom? Então, nós vimos nesta unidade a ideia de deslocamento de posições, ou seja, nós podemos apenas mexer na função remover, para que sempre que a gente remover alguém, todo mundo dê um passinho para frente, né? Fazendo com que todo mundo fique sempre posicionado na posição 0. Então, resolveria. Ou então, trabalharmos o conceito da fila circular. Então, na fila circular, ela é interessante quando esse vetor é muito grande. Porque se você tiver que nem nesse vetorzinho aqui, que era de 6 posições, o deslocamento era fácil de fazer, porque no máximo eu teria 5 elementos dando um pulinho para lá. Agora, imagina se eu tivesse num vetor de 1000 posições, né? E eu já tivesse com, sei lá, 900 elementos já inseridos. Se eu remover quem está no começo, eu tenho que fazer 900 deslocamentos para todo mundo dar um pulinho para frente. Então, é muito tempo de processamento que eu fico lá, tá? Então, nesse caso, quando o vetor é muito grande, a fila circular é mais otimizada, porque ninguém se desloca, todo mundo fica paradinho. Quem fica variando são os conteúdos da variável fim e início.
tá? Ela é que fica falando, ó, agora você é o começo, agora você é o fim. Quando eu chego lá no finzinho do vetor, volto para a posição zero de novo e assim por diante, tá? Então, para vetores pequenos, deslocamento funciona. Para vetores muito grandes, né? Porque a fila vai ser muito grande, fila circular é o ideal, tá bom? Então, terminamos aqui esse conceito de otimizações na fila linear, né? E numa próxima oportunidade estaremos continuando com outros assuntos. Muito obrigada.